Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui em mais uma gravação do nosso episódio do Lab Show. Hoje com um convidado ilustre, né, que vai falar pra gente sobre dicas de como aprender a programar. Mas antes de a gente ir lá pro nosso convidado, vamos aos recadinhos paroquiais. Primeiro deles, prepara lá já uma bebida, uma pipoca, uma coisa que tu gosta de comer, né, de beber. Senta aí já pra gente assistir. Se tu estiver nos ouvindo, estiver dirigindo, né, presta atenção no trânsito e aí depois sim você vai lá e dá a curtida e compartilhar e tudo mais. Lembrando que, né, já deixa o teu like aí, se tá na TV, pega o controle, vai lá, dá um curtir, se tá no celular, pega o celular, vai lá, dá um curtir, se tá no computador, dá um curtido, né, comenta, compartilha, fala sobre o que tu tá achando dos próximos papos que tu quer, isso é muito importante, faça com que o algoritmo veja, né, que este conteúdo é relevante, né, e mais pessoas vão ser impactadas aí por conteúdos legais como esse sobre tecnologia. E no nosso episódio de hoje nós temos o Fernando, né, que é professor universitário de programação, que vai nos falar um pouquinho sobre como é que né, a começar a aprender a programar. Fernando, contigo. É isso aí. Obrigado, César. Muito legal estar aqui. Agradeço muito a oportunidade. Meu nome é Fernando, como tu comentou, né? Eu sou lá de uma cidade do interior de Santa Catarina, uma cidade bem pequenininha chamada Maravilha. Que maravilha, hein? Quem nasce lá é maravilhoso. É maravilhoso? E aí depois me mudei para Araranguá, fiz o Tecnologia de Informação e Comunicação, sou formado nisso e na graduação na UFSC. Fui para Santa Maria, fiz o mestrado. Trabalhei um tempo no INPE, então também tenho uma experiência aí com desenvolvimento no INPE. E atualmente sou professor universitário e também faço doutorado na Universidade de Pelotas. Tudo voltado para computação e desenvolvimento, né? Que bacana. E lá na universidade que tu dá aula de programação mais inicial, mais avançada? Lá eu dou aula de programação inicial, né? Já dei pelo menos uns 6 ou 7 semestres, né? Já mudei linguagem, já testei coisas novas para programação, mas é para quem realmente nunca aprendeu, nunca mexeu com código e nada, e a gente começa desde o zero e aí faz esse acompanhamento com eles para eles avançarem durante um semestre, né? E a pergunta que não quer calar, programação é difícil? Olha, se eu falar que programação é fácil, eu vou estar mentindo. Mas também não é difícil, assim, eu acho que uma dica muito importante, assim, a primeira coisa que tu tem que saber se tu quer aprender a programar é que tu tem que perguntar para as pessoas, assim, hoje aprender a programar sozinho não é impossível, mas é muito difícil, então tu fazer parte de um grupo, assim, e perguntar mesmo, assim, porque sempre vai ter alguém para te ajudar, sempre vai ter alguém para te mentorar, então fazer bastante perguntas sobre isso, assim, tu ter um planejamento também de como é que tu quer aprender, assim, é importante começar com coisas iniciais, eu sei que o pessoal que quer aprender, já quer sair fazendo site, fazendo coisas, aplicações grandes, mas tu tem que saber as coisas iniciais, a base. Então, tu tem que saber conceitos básicos, tu tem que saber sobre a linguagem que tu está escolhendo. Então, essas coisas básicas, assim, e tem que entender que é um processo também. É um processo como se tu estivesse aprendendo a falar uma nova língua. Tu não vai aprender hoje e amanhã tu já vai estar sabendo. Então, tu vai ter que começar aos poucos, aprendendo os processos para realmente conseguir programar, né? E o que é esse... É que tu comenta, tipo... Fugiu a pergunta. 12 segundos depois... Aguarde, por favor. E como tu escolhe assim, uma linguagem para te começar, né? E o que seria esse passo a passo inicial? É a lógica de programação? Sobre a linguagem, hoje não existe linguagem errada, né? Eu acho que pode aprender em qualquer linguagem, algumas vão ter alguns percalços um pouco mais difíceis para tu começar, então, mas outras linguagens vão ser um pouco mais fáceis, mas hoje não tem linguagem errada, né? O passo a passo é realmente a lógica, assim, então tu tem que saber pegar um problema e quebrar ele em partes para conseguir resolver. Eu sempre falo que o professor de programação, ele é o cara mais feliz para fazer uma prova, né? Porque ele pode fazer os alunos podem fazer 5.000 exercícios de uma aula e vai chegar na aula e na prova vai ter um exercício diferente. Então, isso que é o mais legal da nossa área, assim, a gente vai resolver problemas que a gente não sabe que problemas são, né? Então, assim, a gente tem que pegar um problema e saber desenvolver a lógica. Assim, eu prezo muito pela pessoa que está aprendendo, pegar num papel mesmo
Sério? Como é que vou resolver o problema? Você pega no papel, bota o passo a passo. O que tu faria, sabe? Parece uma coisa muito simples, assim, mas é algo que tu vai montando essa lógica com coisas simples para resolver um problema. Então, outro exemplo que eu sempre dou é, a gente precisa fazer a média entre dois números, entre o 4 e o 6. A nossa cabeça, automaticamente, a gente sabe que é 5. Mas qual é o processo para fazer isso? É somar os dois números e depois dividir por 2, sabe? Então, essas coisas simples, o passo a passo, a gente precisa realmente colocar escrito, assim, pensar como é que a gente vai chegar naquilo, porque é só assim que a gente vai conseguir se comunicar com o computador, sabe? Então, é assim que a gente vai chegar num resultado para resolver um problema. Então, a ordem dos fatores altera o produto nesse caso. Altera. Eu também sempre falo assim, como tu está aprendendo uma linguagem nova, se tu vai dar bom dia para alguém, tu não vai chegar para a pessoa e falar, tudo bem, como é que foi seu dia, bom dia? Não. A gente está seguindo uma ordem, né? Então, quando tu vai falar inglês, tem uma estrutura básica que tu deve seguir, sabe? Então, é igual na lógica de programação. Então, tu precisa ter uma lógica, tu precisa que as coisas estejam alinhadas uma com a outra. Né? Ah, entendi. E, então, isso que tu falou, né, de escrever, de ter uma lógica, seria o tal do algoritmo, né? Isso, exatamente. O algoritmo é uma sequência de passos para resolver um problema. Tá, e como é, né, explica pro pessoal como é que o computador entende esse algoritmo, né? Porque, como tu falou, a média eu sei, né? A média entre 4 e 6 eu sei que é 5, mas e o computador, como é que ele... Se a gente pegar as linguagens mais estruturadas, realmente, ela vai ter um compilador que... Então, se vocês pesquisarem, vai ter que o computador ele só vai entender 0 e 1, né? E a gente não precisa programar em 0 e 1. Então, tem linguagens que vão ser compiladas, tem linguagens interpretadas, assim. Mas o importante para quem está aprendendo é não se ater muito a esses detalhes, sabe? De baixo nível, que a gente chama. Uhum. Que é... mas como é que eu vou digitar e como é que isso vai chegar lá embaixo no processador? Isso tu não precisa se importar. Vai ter que abstrair... Isso, abstrai isso. É como se a gente tivesse... Eu tô conversando contigo, a gente não sabe o que está acontecendo no nosso cérebro. Tá entrando som para a nossa vida, tá indo no nosso cérebro, tá processando tudo. Isso a gente abstrai. A gente sabe que a gente está ouvindo e a gente sabe que a gente está falando. É isso que a gente A gente está ouvindo, interpretando e falando. Exatamente. É verdade, a gente abstrai, nunca para pra pensar. A gente abstrai tudo isso. E na computação é exatamente isso. A gente vai ter uma entrada, um processamento e uma saída. Então a gente precisa exatamente o que a gente vai dar para o código, o que o código vai processar e o que ele vai mostrar para nós. Então é isso que é o fundamental agora, sabe? A gente não precisa se ater a detalhes de como é que o computador vai aprender, vai interpretar aquilo. Claro que a gente precisa seguir novamente as regras da linguagem de programação que a gente está utilizando, né? Porque senão realmente não vai rodar. Mas é isso. O principal é a lógica, é saber o passo a passo para resolver um problema, né? E aí tu tendo entendido a lógica, o passo a passo, né? Tem alguma ferramenta, algum software que tu dedica, né, para o pessoal utilizar? Porque a gente sabe que tem uns que tem que instalar, né? Às vezes o pessoal tem algum problema para fazer instalação, né? Tem alguma coisa mais de fácil acesso que a pessoa consegue ter os primeiros contatos com a linguagem de programação? Hoje, antigamente, assim, quando a gente ia aprender programação, a gente precisava baixar um software. Então, eu aprendi a programar na linguagem C, então eu tinha que baixar um software, tinha que configurar o compilador. E hoje mudou muito isso, né? Hoje não é nem necessário ter um computador potente. Claro que exceções, né? Se tu tiver num nível avançado, talvez trabalhar com computação gráfica ou trabalhar com, por exemplo, previsão do tempo, que são coisas que precisam de processamento, autoprocessamento. Aí sim, talvez um computador mais potente. Mas para quem está começando hoje, se tu pegar linguagens, por exemplo, Python, Java, C, que são linguagens que são usadas para aprender programação, tu consegue com um navegador abrir um site e começar a programar ali. Então tu vai ter toda a lógica inicial. Mas novamente, se tu ir para um framework, aí sim, tu vai ter que instalar coisas no computador e tudo mais. Mas a minha dica é, começa num navegador ou começa numa IDE, né, que é uma interface de desenvolvimento, alguma coisa simples, sabe? Alguma coisa... Não tenta salvar o mundo, né? Resolver os problemas do mundo. Tenta resolver problemas pequenos primeiro e utiliza o navegador, que ali tu consegue. Tem vários sites, assim como, por exemplo, programar online em Java. Tu vai achar sites para tu programar e ele já vai fazer todo esse trabalho sujo que a gente chama de compilar, de vir trazer o resultado para nós, né? Sabe que até fica uma dica, tem uma plataforma chamada Google Colab, tá? Bota aí no professor Google, escreve Google Colab. Ele vai se conectar ao teu Google Drive. Aí dentro do Google Drive tu cria ali uma pasta, né, dos teus collabs. E aí tu cria eles chamam de notebook, tá?
que é meio que um script, assim. Aí tem lugares que tu pode escrever texto e outros código, e aí em Python. Eu acho que também é um lugar legal, né, Fernando? Pro O pessoal. Colab é muito legal, assim, o Colab revolucionou bastante, assim, principalmente a parte de Big Data, né, ele foi algo, assim, muito legal quando essa plataforma veio realmente para a gente conseguir utilizar, e aí tu pode aplicar para quem está iniciando também, né, então tu deixa uma coisa muito mais simples e que tu roda, já vem o resultado e a pessoa já vai vendo como é que está funcionando o código dele. Sem instalar nada. Sem instalar nada. Só tendo uma conta na Google já consegue. Tendo o seu Gmail, tu já consegue acessar. E ainda mais com aquela parte de poder intercalar texto e código, né? Porque tu pode, né? Pra quem tá começando, bota ali, exercício de como utilizar funções. Aí bota um trecho de código de funções, né, Fernando? E Exatamente. vai fazendo essas conexões. E o legal é que fica um histórico. Tu vai salvando e depois tu pode consultar o teu código ali, os teus comentários, ele vai ficando ali. Que bacana. E aí, uma coisa que eu acho que é dúvida de muitas pessoas que estão iniciando, né? Até a gente tem aqui no Lab 365, né, em parceria com a prefeitura, o programa do Floripa Mais Tech, né? Que são alguns cursos gratuitos e tem muitas trilhas de iniciação. E eu vejo, né, uma das perguntas que acontece do pessoal preciso ser bom em matemática, né? Porque eu sei que o computador faz contas. Preciso, Fernando, entender matemática para programar? Não é preciso aprender matemática a fundo. Claro que tu precisa saber talvez o mais, o menos, o divisão, multiplicação que a gente fez, por exemplo, da média. Mas tu não precisa, assim, saber matemática avançada. Por exemplo, eu já programo há vários anos e em casos onde eu precisei realmente no INPE de processamento, de alto desempenho, onde precisava realmente fazer conta. Só um adendo, né? O INPE é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o que tu fazia lá no INPE? Lá eu trabalhava, o nosso laboratório ele era de computação aplicada ao clima espacial. Então a gente trabalhava toda a simulação na ionosfera. Então a ionosfera ela é uma camada, né, na atmosfera, e a ionosfera ela é o principal ruído para o nosso GPS. Então ele acaba, quando vários átomos e tudo de física e química, isso que realmente a gente não entende, eu não entendo, né, na área, tinha vários fenômenos lá que aí realmente chegava e podia... a tua posição no GPS aqui na Terra, ela ficava errada. Né? Olha só, então, como a programação é democrática, né? Pode resolver desde problemas mais simples, né? Exatamente. Como uma automação, talvez, algo do tipo, até fazer a previsão do tempo. Isso que é legal. Por exemplo, eu trabalhei nessa parte de clima espacial. Eu não sabia nada sobre química e física, essas partes que acontecem na atmosfera. Mas aí eu tinha realmente uma equipe que eram químicos e físicos que eles nos auxiliavam. Então, outro exemplo. Vamos supor que tu vai fazer um software para uma área médica hoje. E aí tu precisa, talvez, fazer um software para verificar se o coração está mandando fluxo de sangue suficiente para o corpo. Tu não vai precisar saber qual é o cálculo. Alguém já estudou sobre isso, mas não estudou na computação. Então, por isso que é importante também, algo que eu trago bastante soft skills para tu se comunicar, porque tu vai ter que conversar com uma pessoa que não tem o teu conhecimento. Então, tu precisa abstrair dela qual é a fórmula, qual é a conta. A conta é assim, tu vai ter como entrada não isso. Não precisa necessariamente entender como o coração funciona. Exatamente. Mas como que calcula o fluxo de sangue para te fazer um programa. Exatamente. E ele vai chegar, o médico vai chegar e botar isso aqui a fórmula, tu vai resolver botar a fórmula no teu código e aí sim a gente resolve o problema. Então, não é necessário tu ter conhecimentos avançados de matemática para aprender programação. Aí tem que ter pessoas que te ajudem nos negócios, né? Exatamente. Parte dos negócios, tipo médico ou se... Né, previsão do tempo. Sei lá, tá fazendo um software para sei lá, para uma imobiliária, tu precisa de alguém que trabalha numa imobiliária e entende de imóveis, né? A área contábil é uma área que tem muito software, né, para cálculos de impostos e tudo. E tu não precisa saber todos os impostos. Vai ter um contabilista que ele vai te passar. A gente faz esse cálculo, esse não alterou esse cálculo Isso é são assim. as regras de negócio? Isso são regras de negócio para resolver um problema, né? Para construir um software. Uma pergunta também que a gente vê bastante nos cursos é que o pessoal pergunta, quais são os tipos de programação que tem, né? Nós temos a funcional, tem programação orientada a objeto. Tem estruturado. Estruturado. Para que serve aí? Para o pessoal que quer aprender hoje e, sei lá, eu sou uma pessoa que quer aprender a programar e eu gosto de automação, gosto de fazer robótica.
eu iria utilizar uma programação orientada a objeto, ou seja, qual mais para cada lado? A orientação a objeto, eu sempre recomendo tu aprender depois que tu já sabe programação estruturada, né? Que são a programação simples, né? Com operadores de seleção, operadores de condição, operadores de estruturas de repetição. Então, aprendendo essa parte simples, aí sim tu vai para programação orientada a objetos, né? Isso, novamente, vai depender muito da área, né? Então, tudo depende de onde tu está aplicando. Claro, se tu for fazer, por exemplo, um software para consultório médico, tu vai ter que fazer uma programação orientada a objetos, que tu faz uma classe e dessas classes vão sair objetos. O que são classes de objetos? Imagina que a classe ela é uma fábrica de carros. Uma fábrica que vai sair carros. E os objetos são os carros que saem dela. Molde. Então, o molde, exatamente. Então, vão ter carros que vão sair azul, outros vermelhos, outros verdes. Alguns vão acelerar mais, outros vão acelerar menos. Uns vão ter banco de couro, outros não. Outros vão ter um nome, outros não. Então, é tudo Se quiser fazer um motorhome... Faz um motorhome também. Então, entendi dessa classe. é um molde e aí os objetos vão saindo, né? Então, imagine um sistema para consultório médico. Tem um molde que são o que a gente precisa para cadastrar uma pessoa. Então, vai ter nome, CPF, idade, peso e tudo mais. E aí os objetos são cada uma das pessoas que saíram dali. Então, a gente precisa seguir um molde para cadastrar. Então, isso é o programação orientada a objetos. E isso seria essa programação mais avançada um pouco. Isso, mais avançado. E também vai muito da área, novamente, que tu está aplicado, né? Mas é mais avançado, assim, que eu sempre costumo falar para os alunos também que tu aprende a programação inicial e quando tu vai para programação orientada a objetos parece que tu não sabe mais nada. Porque muda o paradigma, né? Vai mudar o paradigma, vai mudar a forma como tu programa. Mas aí, novamente, tu vai se adaptando e aí tu consegue tocar a orientação a objetos. Que bacana. E, por exemplo, assim, se eu quero ir para robótica, alguma coisa, né? Tem alguma linguagem que eu posso utilizar? Aí também, hoje a gente consegue aplicar várias linguagens, claro que não linguagens webs, por exemplo, mas tu pode aplicar um C, se tu utilizar um Raspberry, por exemplo, tu pode aplicar um Python, tu pode aplicar até um Java com Raspberry, né? Então, isso são linguagens mais estruturadas e também vão ter situações de ambiente, né? Por exemplo, um robô que vai identificar que tem um obstáculo e tudo mais. Aí são linguagens realmente mais estruturadas. Mas também tu pode aplicar inteligência artificial, que é uma área bem forte. Inteligência artificial é programação? É uma área dentro da programação, né? Dentro da TI. E aí também ela possui várias vertentes, assim como a maioria das áreas. Tudo vai se dividindo. Tudo vai se dividindo. A gente tem as grandes áreas e aí a IA é uma área que vai se desmembrar bastante, assim. Que nem o Big Data? Isso, que nem o Big Data, assim, a gente abre para várias áreas, né? Então, essa é a maravilha da programação e da computação, né? Outra coisa emprego eu acho que a galera não fica sem. Outra coisa que eu falo muito é que eu arrisco dizer que a programação é a única área que a gente pode trabalhar em qualquer área. Vou explicar. Se tu gosta de cavalos, tu vai conseguir aplicar a programação na área de cavalos. Tu vai poder fazer um software que analisa a pisada dos cavalos para ver se estão certos. Tu vai poder fazer um software que acompanha nutricionalmente o cavalo. Tu vai poder fazer um software que faz uma verificação de todos os cavalos. Se tu gosta de Fórmula 1, tu vai conseguir aplicar programação na Fórmula 1. Altamente alto desenvolvimento hoje. Se tu gostar da área de hortifruti, tu vai conseguir aplicar programação embarcada, programação onde tu vai controlar sensores, vai controlar a umidade da terra. Então, a programação ela tem um infinito de possibilidades. E hoje transversal, né? Exatamente. Eu sou um cara que gosto muito da programação, mas eu gosto muito da educação. E eu consegui unir as duas coisas. Então, eu consigo aplicar a programação na educação. Então, vamos fazer um teste. Produção, diz aí uma profissão pra gente ver se programação se encaixa com alguma profissão. Fala aí. Piloto de avião. Piloto de avião. Piloto de avião, a gente vai ter que pegar toda a parte do avião, por exemplo, né? Que hoje, algo muito legal da aviação, né? É que a aviação ela é toda redundante. O que é isso? É que tem sempre duas coisas para funcionar no lugar de uma. Então, se uma falhar, sempre vai ter outra para estar ali. Então, isso é um sistema de programação, de computação. Então, tem um sensor, por exemplo, no radiotransmissor, vamos supor. Se o rádio falhar, o próprio sensor, através de uma programação, tem que acionar outro rádio para o piloto conseguir falar com a torre. Sabe?
Então, tudo está na programação, tudo. Aqui a gente tem hoje um computador em mãos, né? Muito mais potente do que muito computador. Exatamente, exatamente. Produtora, uma coisa que tu gosta de fazer pra ver se a programação supre. Uma que eu gosto, mas uma que eu pensei, dança. Dança. E Dança agora? também. Dança, algo muito legal. Eu tive uma experiência bem legal até, não relacionado à dança, mas relacionado à educação física e fisioterapia. Eu dei um curso uma vez que foi programação para educadores físicos e fisioterapeutas. E qual que era a dor deles, né, que a gente estava lá tentando suprir? Era que eles tinham uma plataforma onde eles queriam ver como é que era a intensidade da pisada, ou como é que o joelho da bailarina ficava, se ela pisava o joelho ia para dentro, o joelho ia para fora, para tentar Melhorar o evitar movimento, lesões, né? e melhorar o movimento. Então isso também era programação. Eles precisavam pegar esses dados e analisar. Então foi uma área também que é bem legal de aplicar. Assim, hoje a área de educação física e fisioterapia está muito avançada assim, para a computação. Eu trabalhei um tempo com o pessoal da fisioterapia, com programação também. E, bom, vamos deixar até o desafio do pessoal do chat, tá? Ó, fica o desafio. Alguém coloca aí no comentário uma profissão, uma coisa que goste, e aí a próxima pessoa tenta dar um exemplo de como utilizar a tecnologia. Pode ser? Acho que é bem legal. É legal sim, essa bem legal. dinâmica? E se eu gosto de motorhome, eu posso programar? Pode. Hoje um carro ele tá totalmente Sensor, conectado, né? Vários sensores, então além do motorhome ainda vai ter fogão, vai ter geladeira lá dentro, que tudo é programado, né? Tudo tem- Às vezes as pessoas não sabem, né? Pô, o micro-ondas tem um processador, né? Como é que se conta o tempo, se liga e tudo mais, né? A geladeira, a máquina de lavar roupa, tudo hoje a gente tem em casa, né? Exatamente. E o mais louco que eu acho é que a gente tá na era do IoT. Então a gente não tem só mais um micro-ondas que ele tá ali, que tem uma programação e funciona, ele tá conectado com a internet. Exatamente isso. Hoje, todos os nossos eletrodomésticos, né? Inclusive, tem vários que tu conecta via Bluetooth, por exemplo, máquina de lavar. Conecta via Bluetooth e bota realmente qual programa tu quer para lavar tuas roupas, né? Então Pra tá te tudo avisar conectado. quando terminou Exatamente. a roupa pra te estender, né? Exatamente. Tá tudo conectado. Essas automações também faz parte da programação, né? A pessoa que tem um Alexa, um Google Home e tudo mais. Faz tudo parte da programação. A gente tem muita parte de hardware, né? Que aí tu vai precisar montar, fazer ligações elétricas, né? Mas também tu vai ter que ter o software para se comunicar, né? Um vai ter que comunicar com o outro através de sensores e tudo mais. Né? E aprender a programação pode me ajudar no meu dia a dia para minha lógica, para minha parte de matemática e tudo mais? Sim, hoje, se tu aprender a lógica, né? Não necessariamente tu vá para a área de programação, né? Mas tu ter a lógica para tu resolver problemas, assim, né? Então, isso que é o mais legal também, tu pegar um problema, desmembrar ele em partes, né? Que é o que a gente faz na programação, para conseguir resolver um problema. Né? Que legal. E além da programação, tu tem mais alguma outra coisa? Tipo, hoje eu tô iniciando, tá? Eu quero aprender a programar. Eu vou fazer um software só para mim, eu preciso aprender alguma outra coisa, eu preciso aprender a me comunicar, algo do tipo. O que tu acha? Né? Eu acho Dica que pro pessoal. Hoje a principal dica, assim, além da programação, né? Se tu quer entrar nessa área de programação, é tu saber se comunicar. Então hoje tu precisa se comunicar. Hoje todos os desenvolvedores, praticamente todos estão home office, e a tua equipe também provavelmente vai estar toda home office. Então, se tu não saber se comunicar, se não saber perguntar, se tu não saber ajudar alguém, tu provavelmente tu não vai conseguir se manter nesse mercado, né? Então, assim, tu tem uma boa base hoje de programação, tu consegue entrar talvez numa empresa e tenha um sucesso. Mas se tu conseguir se comunicar, tu vai ter um sucesso muito maior. Assim. Tu saber se comunicar, tu conversar com os colegas, tu ter essas soft skills que estão bem na moda, né? Acho que isso é bem, bem importante. E além de tudo, né, quando tu sabe se comunicar, tu consegue aprender a aprender com os teus colegas. Exatamente. E a tecnologia, ela muda muito rápido, né, Fernando? Muda muito rápido. É uma área que muda muito rápido. Assim, quando eu aprendi a programar, não tinha frameworks, não tinha biblioteca. Qual foi a primeira linguagem que tu... Foi em C. Foi na linguagem C. Foi sofrido no início, assim, mas programei uma vez é uma linguagem muito robusta, assim, né? Muito estruturada. Então, claro que depois tu tem uma certa facilidade de ir para uma outra linguagem, porque o C ele te cobra muito, tudo tu precisa passar para o C.
coisas que outras linguagens acabam facilitando, o C não. Aí depois eu fui para o Java, PHP, Fortran, Caramba. aí Shell Script. Então tu é um poliglota? Exatamente. Poliglota. Eu falei poligrota, né? Poliglota. Poliglota, várias linguagens. É que se a gente analisar a curva de aprendizagem, quando tu está iniciando numa linguagem, ela é muito lenta, assim. Eu costumo dizer também para todo mundo que tem o clique, né? Que tu tá aprendendo programação e de repente tu dá um clique e tu sabe, agora vou resolver assim. Então, essa curva ela vai muito lenta. Mas quando tu trocar de uma linguagem para outra, essa curva ela vai ser muito mais rápida, por causa da lógica. Então, assim, não deixe de desenvolver a tua lógica. Isso que é sempre importante. Aquilo que dizem, né? Se tu faz uma casa com alicerce, a base bem feita, essa base, a casa não vai cair, né? Exatamente. Agora, o que acontece se tu faz uma casa em cima de um castelo, em cima de um areial, né? É verdade. E algo que é muito legal também, e que tem uma área muito forte na programação, que é o pensamento computacional. Então, essa é uma área para desenvolver realmente uma lógica de programação. Então, um exemplo assim, muito claro do que é a programação. A programação ela vai conseguir aplicar conceitos em áreas diferentes, resolvendo problemas muito parecidos. Como assim? Vou dar um exemplo. Vamos voltar para o consultório médico. O César tem um consultório médico, ele quer controlar os pacientes dele. E os pacientes deles vão ser controlados por dados pessoais, né? E também por consultas. Então, na consulta do César, ele vai ter lá o nome, o dia que foi, o peso e uma descrição do que foi feito. E o Fernando, ele é um eletricista. E ele quer controlar os atendimentos que ele faz na casa dos clientes. E aí, como é que é o sistema do César? O sistema do César vai ter nome, CPF, peso, e o sistema do Fernando vai ter nome, CPF, endereço. E aí vai ter os atendimentos do César e vai ter os atendimentos do Fernando. Se tu parar para pensar, são sistemas muito parecidos. Porque se eu quero saber o histórico que eu sou eletricista, fui na casa do César. Tem 10 atendimentos, com o nome, o endereço e a data e o que foi feito. E agora o César quer saber de um paciente dele. Vai ter 10 atendimentos com o nome, idade, a data e o que foi feito. Então isso a gente acaba repetindo, né? Então isso também é algo da programação, para a gente repetir problemas e resolver e conseguir resolver problemas no final, né? Você criar vários projetos e tentar ir atrás e essas situações diferentes, né? Exatamente. Que legal. Isso. Bom, Fernando, eu gostaria de ficar aqui o resto do dia conversando contigo, várias dicas muito legais, né? Mas infelizmente a gente tem um tempo limitado aqui. Quero também deixar aberto o convite para que tu possa vir outras vezes, né? E antes de a gente finalizar, eu acho que a gente poderia elencar para o pessoal, né, os pontos mais importantes aí para quem está aprendendo a programar. Vamos lá. Primeiramente, precisa escolher uma linguagem de programação, né, para começar. Então, como eu escolho uma linguagem de programação para começar? Essa é uma pergunta que vale milhões, né? Mas eu sempre recomendo uma linguagem estruturada, apesar de talvez ser um pouco mais difícil no início e ser um pouco mais sofrido, né? Um C ou um Java, assim. Mas é uma linguagem que talvez te dê uma bagagem, né? Uma casca maior para tu ir para uma outra linguagem, né? O segundo ponto é tu aprender sobre variáveis, como é que funciona uma variável e tudo mais. Ler um pouco sobre a linguagem que tu tá querendo aprender, né? Então, ir atrás de fóruns e fazer buscas, assistir vídeos, como é que funciona a linguagem para iniciante. Aí tu vai ver um pouco de variáveis, aí tu vai para uma parte um pouco de estruturas de condição, como é que funciona, como é que a gente faz um teste e tudo mais, fazer exemplos, sempre fazer exemplos que parecem simples e parecem um pouco, para que eu vou fazer isso aqui agora, é o que vai te dar uma experiência para tu chegar mais para frente, sabe? Eu vou até complementar, tá? Se tu, vou fazer um exemplo aqui que eu achei num vídeo da internet de como calcular se a pessoa tem idade para dirigir. Não copie e cola o código. Exatamente. Eu acho que digita, né? Porque daí tu vai estar treinando. Digita. E o que é legal também, esse exemplo também é um exemplo bem legal, porque se tu resolver esse problema de saber se a pessoa vai digitar a idade e tu saber se ela pode ou não dirigir, tu pode resolver um problema que é, como é que eu sei se a pessoa pode ou não votar? Os problemas são iguais, né? Então, um vai ser só maior ou igual a 18, você vai maior ou igual a 16. Então, também são problemas que a gente pode relacionar, que têm a resolução muito parecidas, né?
E aí depois tu pode ir para uma estrutura de repetição, então tu vai começando a incorporar mais, né? Aí se tem outras estruturas de condição, talvez um switch case da tua linguagem, também é legal tu aprender. Laço de repetição, e aí sim, daí tu vai criando uma casca. E funções é algo legal. E aí tu entra para uma programação orientada a objetos, né? Então, pessoal, anotem aí. Procurar uma linguagem de programação que tu acha legal, tá? Recomendação de uma fortemente tipada. Isso. Java seria uma. Java, o C também. O C também. O C Sharp também é uma linguagem legal Se para quiser uma bem mais TypeScript. Se quiser uma bem mais fácil de iniciar o setup ou não tem um computador muito legal, pode ir pro Python também. E isso, Python, JavaScript também são linguagens legais de começar. Depois estudar sobre variáveis, tipos de dados. Tipos de dados, estrutura de condição. Decisão, aí laço de repetição. Funções. E aí tu pode ir para uma orientação a objetos. Com funções eu acho que tu já consegue fazer vários programas Sim, legais, né? Muito, muito legais. E, paralelamente a isso, lendo em fóruns, buscando, busque alguém que vai te mentorar durante esse tempo, que vai te ajudar, assim, vai te dar o caminho das pedras. Olha, agora tu estuda isso, agora tu estuda aquilo, sabe? Ou pegue um amigo que também está começando para vocês dois se trocarem, sabe? Cria um grupo no WhatsApp, troquem ideias, Exatamente. se desafiem, né? Se desafia, assim. Quando tu vai explicar para alguém o conteúdo, tu vai aprender muito. Então também explica para alguém, ou quer mostrar para a mãe que está fazendo um código, mostra lá para a mãe, pede para a mãe testar, explica para ela como é que está funcionando isso, sabe? Explicar é uma coisa que é muito boa, porque tu vai se lembrando. Exatamente. E depois que tu já deu esse primeiro passo, temos o belíssimo Lab 365, né? Que tem informações aí desde o mais básico ao mais avançado, para aí sim aprender o framework, aprender a programação orientada a objeto. Isso. São coisas mais avançadas, né? Isso. E ir muito nas soft skills também. Soft skills. São coisas que paralelas, mas que vão ajudar muito no desenvolvimento. Deixa eu falar uma frase, tá? Que eu ouvi esses tempos, que é de uma empresa, tá? Foi alguém de uma empresa que falou. Anota aí, tá? Você vai ser contratado pela parte técnica e vai ser demitido pela parte comportamental, pelas soft skills. Hoje as empresas querem pessoas, né, que consigam resolver problemas, que se comuniquem, que interajam, né, que sejam colaborativas, questionador, proativo e tudo mais, né? E aí depois a parte técnica, como o Fernando tá falando aqui, olha, né, como é mais fácil tu ir aprendendo, aos poucos tu vai aprendendo a parte técnica, aprendendo a programar, né? E programar também, ele é um ciclo, assim, que em alguns momentos tu vai se sentir, talvez que não vai conseguir avançar, mas isso é totalmente normal. Faz parte daquela curva de aprendizado. Exatamente. Né? Tem momentos que realmente tu vai falar assim, nossa, isso aqui não é para mim, mas assim, muita perseverança, muito, assim, vai fazendo os códigos, eu não consegui chegar nesse ponto, dá um passo para trás, começa novamente, sabe, porque tenho certeza que depois que tu conseguir dar esse clique, que eu sempre falo, tu vai conseguir avançar muito mais rápido. E não bate no computador, ele não tem nada a ver, exatamente. Né? Não vai acontecer nada de, vou dar um tapa no computador, ele vai funcionar, né? Fernando, agradeço imensamente o teu tempo, aí tu veio lá do Rio Grande do Sul para falar com a gente. Gostaria de perguntar se tu quer mandar um abraço para alguém, se tu quer fazer um finalmente aí e tudo mais, né? Não, eu agradeço muito a oportunidade, eu gosto de falar muito sobre esse tema. É uma área que eu gosto muito de ensinar programação para quem está iniciando. E estamos aí sempre à disposição. Agradeço novamente ao Lab por essa oportunidade. Que bacana. E sabe uma coisa muito boa também que as pessoas adoram? Sabe o que é? Não. É o botão de clicar em se inscrever, né? É o botão de curtir e comentar que você vai estar clicando. Se tá no carro ouvindo só pelo áudio, faz isso depois. Mas se tá em casa, pega o controle ali, vai, dá um curtidão, compartilha, comenta, manda para outras pessoas. Faz o nosso desafio ali, né? De falar uma coisa que você gosta e outra pessoa também tentar complementar com o que poderia ser utilizado para tecnologia. A gente se vê em outro momento. Um abraço e até a próxima!